Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor Sangirardi. Boa tarde, Antônio Gabriel. Sejam bem-vindos. Boa tarde, doutora Tânia. Felipe, seja bem-vindo também. Estava com saudade de você. Obrigado, doutora Tânia. Privilégio estar aqui hoje. Olha. Doutora Tânia do quê? Deixa eu ver a carinha dela. Esse é mais cliente da minha mãe. Sogra da São minha Paulo. mãe. Tânia Fornigoni. O que foi, filho? Se controla. São 16 horas, então eu acho importante nós iniciarmos mais uma vez. Estamos aqui para mais um banho de cultura, não é? E de uma aula muito enriquecedora. Hoje a aula é sobre as paixões da alma em Descartes e as doutrinas dos afetos em Spinoza. Então, agradeço ao Dr. Sangirardi pela sua disponibilidade em estar promovendo esse curso tão importante. Agradeço aos colegas que chegaram no horário e passo o tempo, então, para o Dr. Sangirardi. Boa tarde, doutora Tânia. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande encontrar a todos vocês novamente. Hoje nós vamos refletir um pouquinho a respeito das paixões em Descartes e a respeito dos afetos, como aparecem na Ética de Spinoza. Eu gostaria preliminarmente, de fazer uma observação. Eu não sei se vocês têm notado, mas os nossos encontros, o conteúdo dos nossos encontros tem se manifestado de uma forma oscilante, ou seja, num primeiro momento, um posicionamento
que eu chamaria de dogmático, metafísico, e depois teológico, para logo em seguida nós, de uma certa forma, destruirmos tudo aquilo que havíamos dito com a exposição de Maquiavel e Hobbes. E hoje nós novamente retomamos um posicionamento, digamos assim, otimista em relação à natureza humana, para depois, num encontro subsequente, nós relativizarmos outra vez a questão da moral com a figura de David Hume, empirista, e logo em seguida otimizarmos novamente a perspectiva moral com a filosofia transcendental de Kant. Esta oscilação, de uma certa forma, é proposital, porque eu não gosto de, digamos assim, dar a receita do bolo. Eu prefiro apresentar as variadas opções e permitir que o interlocutor, de acordo com a sua vida, com a sua perspectiva, construa na sua própria alma a sua própria resposta. Muito bem. René Descartes nasceu numa cidade chamada La Haye. Atualmente essa cidade tem o nome de Descartes. Na França, em 31 de março de 1596. Escreveu diversas obras. As mais conhecidas e talvez principais são as seguintes: Regulae ad directionem ingenii, regras para a direção do espírito. Muitas das obras dele foram escritas em latim. Depois vem o Discurso do Método, que foi escrito em francês. Discours de la méthode. Depois as famosas Meditações, que foram escritas em latim, Meditaciones de prima filosofia. E uma quarta obra mencionada aqui, Principia Philosophiae, Princípios de Filosofia, e, finalmente, As Paixões da Alma. Não é isso? Descartes, assim como Spinoza, Descartes era racionalista. O que significa ser racionalista? Significa colocar a razão prioritariamente como sendo a gênese a partir da qual todas as demais verdades serão aferidas e inferidas. Diferente daquilo que nós vamos ver, por exemplo, no nosso próximo encontro com David Hume, que era um empirista. No empirismo, a atividade dos sentidos é prioritária em relação às ideias, ao pensamento e à razão. Aqui é o contrário. Enquanto racionalista, Descartes coloca em dúvida todas as especulações metafísicas, teológicas e as verdades dogmáticas
pré-existentes, e a forma que ele julga mais conveniente de colocar todas essas supostas verdades em suspenso é a partir da dúvida. A dúvida cartesiana é uma dúvida metódica. Ou seja, não é uma dúvida definitiva. Ele coloca a dúvida como condição da possibilidade do vir a ser da descoberta de uma primeira verdade e verdades subsequentes. A dúvida colocada por Descartes é universal, abrange tudo e, portanto, é hiperbólica, mas é metódica. Duvido de tudo, até mesmo das certezas matemáticas. Mas há um momento em que ele diz o seguinte: eu duvido, mas não posso negar que, enquanto duvido, estou pensando. Ou seja, a dúvida é pensamento. E se eu duvido e a dúvida é pensamento, eu não posso duvidar de que duvido. Ou seja, enquanto eu duvido e enquanto a minha dúvida seja pensamento, eu existo. Notem vocês que a existência, o conceito de existência do eu a que chega Descartes a partir da dúvida, não é um conceito de existência aferido a partir de coisas exteriores. Não. É exatamente o nascimento da subjetividade pura no seio da dúvida, a partir do que ele diz que penso, logo existo. Duvido, penso, logo existo. Esse é o cogito cartesiano. O cogito cartesiano, de uma certa forma, quase que anula a universalidade da dúvida que havia atingido tudo, principalmente a partir da colocação de uma hipótese que aparece nas meditações, chamada hipótese do gênio maligno. Ele diz assim: vamos supor que Deus seja um gênio maligno, que usa toda a sua potência, a sua onipotência, para fazer com que, toda vez que eu tenha a mais forte sensação de certeza, eu esteja errando. Ora, depois do cogito, Descartes diz assim: eu verifico, entretanto, que isto que existe, que é uma coisa pensante, o meu pensamento, eu verifico que no interior do meu pensamento existe a ideia de Deus. Ora, mas Deus, enquanto conceito,
é infinito. Se Deus, enquanto conceito, é infinito, ele diz: como seria possível eu, uma coisa finita, conseguir ter no seio da minha própria realidade pensante um conceito infinito? Seria contraditório o finito abarcar ou conter o infinito. Se isso é contraditório, então esse conceito que se encontra na minha mente refere-se a algo que existe. Ora, se Deus existe, enquanto conceito, verifica-se o seguinte: Deus é infinito. Se é infinito, é bom. Porque não poderia não ser bom. Porque se fosse em alguma medida não bom, em alguma medida seria mal, é porque faltaria algo nele que devesse ser perfectibilizado. Então, nessa medida, ele não seria Deus, mas é Deus, é infinito. Então, obrigatoriamente, se existe, tem que ser bom. Ora, se é bom e é infinitamente bom, não permitiria que, toda vez que eu estivesse com a mais forte sensação de certeza, eu estivesse errando. Nesse momento, a hipótese do gênio maligno cai. Cai, então, as minhas certezas, como, por exemplo, a de que existem as coisas exteriores, passam a ser verdadeiras, na exata medida em que estas verdades possuem um substrato que sustenta a veracidade, que é exatamente a existência de um Deus bom. Muito bem. Agora passamos para a ação do homem no mundo, ou seja, para a moral. O corpo humano, de acordo com René Descartes, nada mais é do que uma espécie de estátua, uma máquina feita de terra. É aí que surge a teoria do animal máquina. Os movimentos do corpo dão origem a determinadas sensações e paixões ou emoções. Descartes diz que essas sensações ou emoções são captadas pelo organismo humano pela chamada glândula pineal. A título de curiosidade, a glândula pineal, também conhecida como conarium, epífise cerebral ou simplesmente pineal, é uma pequena glândula endócrina no cérebro dos vertebrados. A glândula pineal produz melatonina, um hormônio derivado da serotonina que modula os padrões de sono nos ciclos circadianos, ou seja, a cada 24 horas, e sazonais. Essa glândula parece uma pinha, daí o nome. A glândula está localizada no epitálamo, entre os dois hemisférios do cérebro, escondida em um sulco, onde as duas metades do tálamo se unem. Esse seria o quadro fisiológico da teoria cartesiana das sensações. Ou seja, nós temos, de um lado, a alma, do outro lado, a exterioridade.
A exterioridade produz estímulos, estimulação, do que são geradas sensações, e aí então é que entra a alma sobre as sensações e elabora juízos sobre estas sensações. As sensações em si não fornecem percepções claras e distintas do mundo material, mas apenas percepções confusas que podem levar ao erro. A alma, então, que é uma substância para Descartes, uma substância não extensa, recebe as paixões e, de uma certa forma, vai elaborar o juízo. É interessante notar aqui que em Descartes existe uma separação entre alma e corpo. A a alma é uma substância em si. O corpo, enquanto res extensa, refere-se a outro tipo de substância. Essa separação entre alma e corpo que nós vemos em Descartes é responsável até hoje pela perspectiva ocidental que abrange inclusive a medicina. Não é? Inclusive a medicina, diferentemente, como nós vamos ver daqui a pouco, diferentemente do que pensa Spinoza. Aqui em Descartes nós temos alma de um lado, corpo do outro. Em Spinoza não. É uma coisa só, como nós vamos ver daqui a pouco. Essas afecções ou emoções que são causadas na alma, a origem dessas afecções e emoções, Descartes diz que estão naquilo que ele chama de espíritos vitais, espíritos animais, que são forças mecânicas que atuam no corpo e que circulam nos músculos, no sangue, nos nervos. Ele diz assim, são um vento muito sutil, uma chama muito pura. Não é? Tudo bem. Então, nós temos essa faculdade passiva da alma, que são exatamente as paixões. As paixões são emoções, como a ansiedade, o medo, a coragem. A sensação, então, fornece para a alma um material para que seja operado o julgamento. Então, perguntamos, qual o critério para que se opere esse julgamento sobre as sensações? O critério é o bem-estar do corpo. O bem-estar do corpo. A finalidade seria querer coisas úteis, na medida em que essas coisas úteis produzam o bem-estar do corpo. Um bom critério para que se desenvolvam os julgamentos, diz Descartes, são as chamadas emoções fundamentais. Essas emoções fundamentais, elas vão, de uma certa forma, se repetir na teoria de Spinoza, como nós vamos ver, e são elas a tristeza e a alegria. Pela tristeza, a alma, de uma certa forma, é advertida das coisas que promovem sensações que, de uma certa maneira, vão causar um certo sofrimento no corpo
e por via de consequência na alma, enquanto a alegria é um tipo de emoção a partir da qual a alma é advertida das coisas úteis ao corpo e assim experimenta amor por elas e desejo de conquistá-las e conservá-las. Muito bem. A mente, portanto, pode resistir à ação que acompanha uma paixão. Há na alma, então, uma faculdade ativa que se manifesta na vontade, a partir da qual a mente, identificando a origem de sensações que podem produzir tristeza, resista a determinadas ações para não experimentar a tristeza. Então, Descartes diz, é interessante deixarmos-nos guiar pela razão e pela experiência. O pensamento deve ser claro e distinto para bem julgar e para bem proceder. Isso significa também que todo pecador, de uma certa maneira, como ele próprio diz, todo pecador é um ignorante, não no sentido de cultura geral, mas nesse sentido de não exercitar o domínio das sensações pela razão. Esse domínio racional em relação aos movimentos do sangue e dos espíritos vitais nos leva para a sabedoria, diz ele, na exata medida em que, com o uso da razão, eu estou exercitando o livre-arbítrio e a vontade iluminada pelo entendimento, de uma tal maneira que o todo tenda para o bem. Veja, eu usei a expressão vontade iluminada pelo entendimento. Aqui nós nos lembramos um pouco de algo que já dissemos aqui em encontro pretérito, quando falávamos de Santo Tomás de Aquino, onde, na Suma Teológica, Tomás de Aquino diz que o entendimento é iluminado por uma luz divina, ratio divinae lucem, que ele chama de sindéresis. E depois, na exata medida em que a razão humana conhece a natureza humana iluminada por essa luz divina e passa esse entendimento para a vontade detentora desse tipo de conhecimento deve orientar o comportamento, comandar o comportamento e a ação. Nesse momento, para São Tomás de Aquino, há novamente uma espécie de auxílio divino. Aqui nós com Descartes, na exata medida em que Descartes seja um racionalista, a vontade absoluta deve ser absolutamente iluminada pelo entendimento para que o comportamento desenvolva essa tendência para o bem. Ora, mas a condição humana é tal que o homem jamais poderá alcançar conhecimentos
suficientes para fundamentar racionalmente toda a sua ação. Como se diz, no mundo humano, nós não temos nem mapa, nem bússola. Ou seja, o corpo introduz na vida do espírito uma espécie de desordem, em relação à qual desordem a alma ou o pensamento deve tentar efetuar uma organização, uma seleção de uma tal forma que possa então comandar o comportamento para o bem. Mas não é possível abarcar todo o entendimento dessa realidade. Eu diria que é por isso que outro dia uma pessoa disse para mim: eu ouvi a sua primeira aula e eu estou me esforçando para sair da caverna. Lembram da caverna de Platão? A minha resposta não foi lá muito otimista. Eu disse assim: você jamais conseguirá sair da caverna. Jamais conseguiremos sair totalmente da caverna. Porque não é possível que nós nos libertemos completamente daquilo que Platão chamava de mundo sensível. E cartesianamente falando, na medida em que eu seja um composto, e esse composto seja irracional, eu não consigo, com o meu entendimento, avaliar, compor, planejar, divisar, organizar racionalmente todas as sensações que afetam a minha alma. É impossível. Não é? Eu devo, de certo, digamos assim, me esforçar para racionalizar a condução da minha vida, mas nunca vou conseguir esse desiderato de forma absoluta. Então é por isso que Descartes, num primeiro momento, ele coloca aquilo que chama moral, código moral provisório. Código moral provisório. No que diz respeito ao pensamento, à alma, há uma lógica. Essa lógica, entretanto, ela não é totalmente redutível quando se trata da ação. Então, nessa medida, o que se pode fazer é elaborar um código moral provisório. Ele diz: nós devemos obedecer às leis e aos costumes do meu país. Tenho a religião do meu rei, diz ele. Tenho a religião da minha alma. Se eu suspendi o meu juízo, tendo em vista a dúvida metódica, até que eu conseguisse obter ideias claras e distintas, na moral, sucede o contrário, porque a dúvida na moral não é permitida. Então, cumpre confiar nas autoridades e seguir as tradições, diz Descartes. Ele escreve exatamente o seguinte: governando-me em qualquer outra coisa, segundo as opiniões mais moderadas e mais afastadas do excesso,
que fossem comumente aceitas e praticadas pelas pessoas mais sensatas entre aquelas com quem teria de conviver. Depois ele diz: há que ser firme e decisivo na ação. Seguir mesmo as opiniões mais duvidosas, mas guiado pela razão, afastando as paixões e os apetites. Na vida prática, a vontade tem a obrigação de decidir-se sem esperar a evidência. No domínio da ação, contente-se com a probabilidade. Quando os conhecimentos do entendimento são insuficientes, o homem pode salvar-se pela determinação da sua vontade. Tentar dirigir a mim mesmo, diz ele, ao invés de querer dirigir a fortuna. Lembram quando nós falamos da fortuna no nosso último encontro com Maquiavel? A fortuna seria aquilo que eu não consigo prever, é a imprevisibilidade dos acontecimentos. Ao invés de tentar dirigir a fortuna ou a ordem do mundo, eu devo tentar dirigir a mim mesmo. Os infortúnios, escreve ele, não são menos naturais para o homem do que a prosperidade e a saúde. Analisar e escolher a melhor profissão. Levar uma vida moderada e sensata. Desejar apenas o que se pode alcançar. Controle, portanto, os seus desejos. Aqui, de uma certa maneira, há uma aproximação entre o pensamento moral de Descartes e alguns tópicos do estoicismo. Pensar de forma clara e distinta. Adequação dos desejos e aspirações aos limites e possibilidades. Não há nada que esteja inteiramente ao nosso poder, a não ser os nossos pensamentos. Fazer o que é possível. Voltar à distinção estoica entre as coisas que dependem de nós e as que não dependem. A primeira condição da serenidade é ser indiferente a tudo que diga respeito àquilo que não podemos fazer. Evitar o remorso. É possível, então, evitar o surgimento de paixões que possam provocar a tristeza. De uma certa forma, isso vai ser repetido mais tarde por Spinoza. Vejam, evitar o remorso. Nós podemos ter e temos a capacidade de avaliar determinados comportamentos, determinadas situações, avaliar com o nosso entendimento comportamentos e situações de cujos efeitos e resultados nós não vamos conseguir conviver ou vamos ter muita dificuldade de conviver. Ou seja, evitar situações e comportamentos de cujos efeitos, em relação aos quais efeitos nós vamos ter muita dificuldade de conviver ou não vamos conseguir conviver. Em outras palavras, evitar o remorso. Aprender, então, a julgar o que é bom e o que é mal
tornando possível agir bem e alcançar todas as virtudes e bens. Quando ele diz bem, nós não podemos nos esquecer que bem é aquilo que produz em mim felicidade e afasta a tristeza e coloca a alegria. Ou seja, há uma utilidade no exercício da razão, tendo em vista o julgamento das sensações. Neste momento, Descartes elabora aquilo que ele chama de ética da generosidade. Aqui a palavra generosidade não significa o que comumente nós entendemos por generosidade. A ética da generosidade já não se refere mais ao código moral provisório, mas ele tenta estabelecer um código de moral, um código que se refira a uma moral definitiva. Ou seja, firme e constante resolução de usar bem a própria liberdade. Usar o livre-arbítrio corretamente. Na esfera da contemplação da verdade, a vontade tem a obrigação de não decidir, senão quando se alcançou a evidência. Ou seja, aquilo que ele chama de ideias claras e distintas. E então, obtido esse conhecimento com ideias claras e distintas, para que se opere o julgamento das sensações pela alma, pelo pensamento, aí então a força da alma deve se dirigir para o comando das paixões. Porque quando as paixões dominam, sem que haja uma vontade iluminada pelo pensamento, nós temos aí a debilidade da alma. Então, os sentimentos negativos de ciúme, raiva, inveja e medo, que levam as pessoas a cometer atos imorais, estariam ausentes na pessoa generosa. O mais grau alto de liberdade alcança-se quando a inteligência está provida de noções claras e distintas, que dirigem a escolha e a decisão da vontade. A liberdade é, nesse caso, perfeita, porque a razão seria o princípio autônomo do eu. Há uma racionalidade pura na perspectiva moral de Descartes, oriunda exatamente do cogito. Diz ele, é menos perder a vida do que perder o uso da razão. O erro seria consequência de um equívoco no entendimento e da má atuação da vontade. Um mau uso do livre-arbítrio, ou seja, desejar o que não é verdadeiro, desejar o que não é verdadeiramente o bem, desejar o inconveniente. Aqui nós poderíamos fazer uma rápida comparação com a fórmula de Kant, que nós vamos ver mais tarde, num próximo encontro, que é exatamente o conceito de boa vontade que aparece na moral kantiana. Dar assentimento ao que não é claro e distinto e evidente, isso nos leva ao erro.
afirmar o que não é verdadeiro. Se o entendimento é deficiente, não está na hora de emitir juízo que fundamente a vontade e a ação. O mal decorre sempre de um erro acerca do bem, isto é, de uma falha do entendimento. Para terminar essa rápida reflexão sobre a ética cartesiana, eu cito a vocês duas partes de duas cartas de Descartes. Ele diz assim: a vontade de bem julgar e de agir conformemente ao próprio juízo é a melhor definição de virtude. Mesmo se nos enganarmos, mesmo se fracassarmos, escreve ele na carta a Elizabeth, mesmo se pecarmos, escreve ele na carta a Cristina, bastar-nos-á que nossa consciência nos testemunhe que fizemos o que nos era possível para nos conduzir, ao invés de nos abandonar. Passamos agora para Spinoza. Spinoza era holandês. Nasceu em Amsterdã, em 24 de novembro de 1632. A exemplo de Descartes, era também um racionalista. As obras principais de Baruch Spinoza são o Curto Tratado, o Tratado da Correção do Intelecto, alguns chamam de Tratado da Reforma do Entendimento, o Tratado Teológico Político e a super principal obra, que é a Ética demonstrada à maneira da geometria. Ética, ordine geometrico demonstrata. Uma obra que foi escrita em latim. Notem vocês que Spinoza era panteísta. Panteísta. Vou fazer uma rápida comparação com o cristianismo. Na visão cristã, Deus cria o universo. Ou seja, dois. São duas coisas. Na perspectiva cristã, nós temos, portanto, um dualismo. Aqui, na perspectiva panteísta de Spinoza, nós temos um monismo. Tudo é Deus. Uma vez um amigo meu me disse assim: mas olhando o universo, a natureza, as leis da física, da química, da astronomia, quem criou tudo isso? Eu respondi assim: não se trata propriamente de verificar quem criou, mas tudo isso que o senhor acabou de falar é Deus.
Aí, então, quando Spinoza coloca a sua cosmovisão panteísta, houve uma reação muito grande por parte dos religiosos da época, dos cristãos e do judaísmo também. E a consequência, Spinoza era judeu, a consequência foi a de que no dia 27 de julho de 1656, ele recebeu o chamado herém, ou seja, a excomunhão. Ele foi excomungado pela Assembleia dos Anciãos da Comunidade Judaica de Amsterdã. O nosso intelecto deve conhecer a si mesmo, diz ele, afastando a imaginação. O que é que ele chama de imaginação? O Deus da teologia é produto da imaginação. O Deus do cristianismo é produto da imaginação. A perspectiva teísta, oriunda da metafísica, também é produto da imaginação. O panteísmo de Spinoza supõe a existência da substância. A substância é Deus. Tudo é a substância. É aquilo que ele chama de natureza naturante. Essa substância possui infinitos atributos. Dos infinitos atributos da substância, nós conhecemos apenas dois: o atributo do pensamento e o atributo da extensão. Esses atributos infinitos de Deus se manifestam na finitude enquanto modos, né? De uma certa forma, nós somos participantes do modo pensamento e do modo extensão dos atributos de Deus. Deus sive natura, ou seja, Deus ou a natureza é a mesma coisa. Nós somos causados por forças exteriores e forças interiores. Somos partes de Deus. Possuímos uma potência de existir. Aquela energia que existe em nós de conseguir continuar existindo e da melhor maneira possível. Deus se manifesta na multiplicidade e na diferença. Se exprime através de infinitos atributos, dos quais, como eu disse, conhecemos dois: pensamento e extensão. Então, nós fazemos parte da potência de Deus. Essa potência se manifesta através do poder de existir, de afetar e de ser afetado. Esta potência tende a manter a própria existência. É exatamente o conatus, que se caracteriza pela capacidade de afetar e de ser afetado. Existir é a capacidade de afetar e ser afetado, e agir no mundo. Este, como eu disse, é o conatus. Nós somos limitados em extensão e duração, modos, mas os modos estão em Deus. Então nós devemos afirmar a nossa
a nossa potência de existir, a nossa potência de agir. E como fazemos isso? Fazemos isso através do corpo. Através do corpo. Nós somos afetados continuamente. O Descartes falava em que nós recebemos sensações, não é? São exatamente essas afecções. Somos afetados, e de uma certa maneira, por afeto, diz ele, compreendo as afecções do corpo pelas quais a sua potência de existir, a sua potência de agir é aumentada ou diminuída. Ora, existem determinados afetos que produzem em mim alegria. E existem determinados afetos que produzem em mim tristeza. Então, a razão humana deve analisar a natureza exata dos afetos de uma tal forma que, a partir dessa análise, eu identifique quais são os afetos que geram em mim tristeza e quais são os afetos que geram em mim alegria. Porque os afetos que geram em mim alegria aumentam a minha potência de existir, aumentam a minha potência de agir. É aí que entra o desejo. O desejo, antes de Descartes, principalmente na filosofia grega, entre os estoicos e na teologia medieval, o desejo, de uma certa forma, não era coisa muito boa. Aqui, o desejo é ótimo, porque é exatamente a partir do desejo que a alma humana consegue interferir na gênese dos afetos de uma tal forma que consiga impedir a formação de afetos que gerem tristeza e consegue, pelo desejo também, fazer nascer, pela identificação da gênese, fazer nascer afetos que gerem em mim alegria. Ou seja, essa teoria do domínio dos afetos não ocorre fora dos afetos, ou expulsando o desejo, mas é uma teoria do domínio dos afetos que ocorre nos afetos e aproveitando o desejo, porque é exatamente a partir da experiência e a partir da vivência e a partir da atividade racional da alma que nós teremos a possibilidade de averiguar o que há de bom e o que há de mal nas paixões que são geradas pelos afetos. Eu posso perfeitamente conhecer a mim mesmo nesta medida, e conhecendo a mim mesmo, eu conheço também as coisas exteriores. Notem vocês que, diferentemente de Descartes, não há uma separação entre mente e corpo,
entre alma e coisas exteriores. É uma coisa só? Na exata medida em que o pensamento e a extensão sejam, para Spinoza, modos dos atributos infinitos que pertencem a uma só substância, que é Deus. Verifiquem que na Ética 2, proposição número 7, está escrito o seguinte: Ordo et connexio idearum idem est, ac ordo et connexio rerum. A ordem e a conexão das ideias é a mesma que a ordem e a conexão das coisas. Porque estas ordens são ambas modos ou efeitos imanentes dos atributos infinitos que constituem a unidade da substância. Então, há uma correspondência entre os acontecimentos corporais e os acontecimentos psíquicos, manifestando a causalidade única da substância. Na mesma obra Ética 2, proposição 14, nós lemos: a mente humana é capaz de perceber muitas coisas. Pois é. Então, recordando um pouquinho, a alegria, a tristeza e o desejo são três, digamos assim, são paixões e com as quais nós teremos a possibilidade de avaliar a natureza exata dos afetos, das emoções, das afecções, e por via de consequência com esta análise, com a interferência do desejo, nós podemos, depois dessa, digamos, nós podemos classificar a gênese dos afetos de uma tal forma que, com a ação, e aqui nós teremos uma atividade da alma e não só uma passividade, nós temos a possibilidade de impedir a formação de paixões que gerem a tristeza e fazer nascer paixões que gerem a alegria. Ele chama a alegria Letícia. Não é? Letícia é alegria em latim, e tristícia. Não é? E cupiditas, o desejo. Vejam, são três categorias super importantes na ética, na análise dos afetos de Spinoza, alegria, tristeza e desejo, com os quais nós podemos, de uma certa forma, nos encaminhar para o fim último da realidade humana, que é a felicidade. A felicidade. E esse encaminhamento da realidade humana para a felicidade implica no aumento da potência de existir. E essa potência de existir é exatamente aquilo que caracteriza a liberdade humana. A liberdade humana. A alma, portanto, ama o objeto cuja imagem associa
a alegria e passa a odiar o objeto cuja imagem associa à sua tristeza. O amor é a alegria que acompanha a ideia de uma casa exterior. É interessante notar que nós podemos ser afetados e somos continuamente afetados, não só por coisas inanimadas, mas principalmente a partir da comunicação que exercemos com outras pessoas. Ou seja, no que diz respeito à intersubjetividade, nós temos encontros. Esses encontros promovem na minha alma determinados afetos que podem gerar tristeza ou alegria. A nossa tendência, normalmente, naturalmente, deverá se dirigir-se para encontros que promovem na nossa alma a alegria. E nos afastar de encontros que promovem na nossa alma a tristeza. Porque junto com a tristeza vem a humilhação e a autopiedade. Esta alegria promovida por afetos que são consequência de, vamos chamar assim, de bons encontros, estimula a potência de agir, a potência de existir. E isso é um estado de liberdade. É um estado conectado com as noções de bem e de mal. Notem que as noções de bem e de mal, portanto, são unidas a um conceito de utilidade. O bem é aquilo que me é útil e o mal é aquilo que não é útil. Mas notem, a noção de utilidade aqui tem que ser ligada ao conceito de conatus, ou seja, é bem, é útil aquilo que aumenta a potência de existir, ou seja, o meu conatus. É mal aquilo que diminui a minha potência, ou diminui ou impede a minha potência de existir, ou seja, impede o meu conatus. Essa, portanto, seria a definição exata daquilo que Spinoza chama de utilidade, né? Utilidade. Esta utilidade, que é uma noção, como eu acabei de falar, ligada ao conceito de conatus, é a origem de toda boa moralidade. De toda boa moralidade. Então, vejam vocês o seguinte,
Na intersubjetividade, é útil também que o homem, a exemplo do que já havia dito Hobbes e do que dirá Jean-Jacques Rousseau mais tarde, e Locke também, o homem na intersubjetividade se encaminha para a sociedade civil. Então, a noção de utilidade e a dimensão do conatus na sociedade civil é outra. Surgem, na sociedade civil, novas noções do justo, do injusto, do mérito e do pecado. Esse novo homem na sociedade civil é mais livre. Portanto, o homem da sociedade civil é um novo homem que deve, desenvolvendo o seu conatus, afirmar a sua potência de existir. Isto é liberdade. Isto é felicidade. Por hoje, eu agradeço a todos pela atenção, pela paciência, agradeço à doutora Tânia e no nosso próximo encontro nós vamos ver dois pensadores, um empirista, David Hume, e depois a filosofia transcendental de Immanuel Kant. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado sem dúvida, doutor Girardi, por mais uma aula maravilhosa. Eu coloquei aqui no lado, no chat, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, desculpe. Eu coloquei ao lado no chat a data da nossa próxima aula e o tema, para que vocês possam acompanhar. Muito obrigado a todos, bom final de semana e até a próxima aula. Obrigado. Obrigada, até logo.